Principais diferenças entre a tabela saque e price. Se você está pensando em comprar um imóvel financiado, recomendo ver o vídeo para a gente entender quais são as diferenças e na prática qual é a principal diferença. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, Meu Teto. Eu trabalho como correspondente imobiliário e a gente sempre procura levar aqui dúvidas comuns que aparecem dos nossos clientes para tentar levar informação e procurar auxiliar a decisão. Você que está pensando daqui a pouco em comprar o seu imóvel financiado, é sempre importante entender os pontos que envolvem a negociação. Se você tem interesse, a gente tem outros vídeos no canal que falam de documentos, contrato de compra e venda, quando você pega as chaves, né? Então fique à vontade ali. Hoje especificamente a gente vai falar daquilo que pega diretamente no valor a ser pago, né? No que influi do financiamento, que é a tabela saque ou price. O que é isso? Elas são utilizadas, é a forma como os bancos utilizam para calcular o valor das parcelas que você vai pagar do financiamento que o banco vai lhe conceder. As duas têm o mesmo objetivo, que é o quê? No fim, fazer você, o saldo devedor e os pagamentos lá, acabar com, digamos, finalizar o processo todo. Só que elas têm diferenças importantes, digamos assim, o destino final é o mesmo, é finalizar, pagar o financiamento. Mas a viagem, a forma como isso acontece é bem diferente nas duas. E começando a falar da tabela price, a tabela price ela tem o quê? Ela tem a questão das parcelas, que elas começam iguais e vão praticamente, elas começam e terminam iguais, tá? E é uma diferença importante da saque. Por exemplo, num exemplo real, num financiamento de 240 mil, a parcela na saque ela começaria em 2.600. E na price ela começa mais ou menos em 1.900. Isso é um exemplo real. E aí, isso leva muita gente a decidir pela price porque, em vez de eu pagar 2.600, eu vou pagar 1.900. A parcela fica menor no meu bolso, no meu orçamento familiar e sem problemas. Só que tem um detalhe. Na price, como eu falei, ela começa lá em 2.600 e a última ela fica mais ou menos em R$650. Na price, ela começa em 1.800, 1.900 e ela acaba basicamente em 1.800 também. Ela não tem uma diferença grande, ela não vai decrescendo ao longo do tempo, né? E a saque, como diz, é sistema de amortização constante. O valor, nesse exemplo real, você vai pagar aproximadamente R$660 todo mês de capital. E na price, você começa pagando, num primeiro momento, tipo R$150 de capital e mais juros, tá? Isso é a composição das duas. A gente não vai entrar aqui em fórmulas matemáticas, o objetivo é, de forma prática, saber como isso pega no teu bolso, né? Ou no meu bolso, ou no bolso de quem pretende daqui a pouco tá financiando e o impacto desses juros, tá? E aí, como a gente estava falando, muitas vezes a pessoa ela faz essa conta, né? E ela pensa, eu vou na menor parcela e isso fechou, tá? Tudo bem, ela fica dentro do meu orçamento. Só que é importante entender o seguinte, a principal diferença na tabela price e saque é que você paga mais juros na price. A principal diferença não é que você começa com uma parcela menor. Sim, é uma diferença importante, mas a diferença que impacta digamos, no pagamento do valor dos juros é o quê? O montante do valor dos juros pago no final. O exemplo real que a gente tem na descrição ali, você arredondando os valores, por exemplo, nesse financiamento de 240 mil, a tabela price, ela tem um impacto, digamos, de 120 mil aproximadamente em juros a mais. Isso, logicamente, se você pagar o financiamento no prazo de 30 anos, o financiamento ele pode ser antecipado, utilizando o FGTS, utilizando recursos próprios, né? Isso vai de cada um, né? Aqui uma observação importante, muitos dizem que não vale a pena pagar o financiamento imobiliário antecipado, você pode usar esse dinheiro e aplicar no mercado financeiro para ganhar mais dinheiro, mas isso é uma posição de cada um, né? É importante, é uma decisão financeira, pessoal, cada um tem a sua realidade. Então, eu particularmente entendo que quanto antes liquidar o financiamento, você vai pagar menos juros, vai pagar menos taxas, tarifas e começa um ciclo, termina e vai para o próximo, tá? Mas isso é só uma observação. Então, quando você for fazer o financiamento, procure entender, por exemplo, se você tem uma renda de 5 mil e você pode pagar uma parcela, vou dar um exemplo de
ela vai ficar mais ou menos 5 vezes 3, 15, uma parcela de R$ 1.500, a moto passando aí. Moto passando. Uma parcela de R$ 1.500, procure pagar essa parcela, para quê? Para você, se possível, ainda reduzir o prazo do financiamento. Meu Deus do céu. Então, voltando aqui, quando você for fazer a conta, você for ver o valor das parcelas, se você puder pagar uma parcela mais alta para reduzir o prazo do financiamento, também é uma coisa interessante para se pagar menos juros, tá? Então, a mensagem que eu queria trazer nesse vídeo de hoje, não vamos, como falei, a gente não vai entrar em fórmulas matemáticas, a gente vai procurar levar a informação que você precisa saber. Você precisa saber que, se você optar pelo prazo de 30 anos na tabela Price, você vai pagar mais juros do que na saque, tá? Então, na descrição, como falei, tem o exemplo real para você analisar o impacto dos juros, como o valor das parcelas na saque eles vão reduzindo. Tem o exemplo da primeira, parcela número 180 e a 360, e também os valores da parcela na Price, para você comparar. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e estamos à disposição. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Um abraço.